Eu digo que depois que eu comecei a empreender, as minhas finanças, elas, durante um tempo, até por causa da empresa e das várias fases que a empresa passou, elas não são tão maravilhosas quando eu era pessoa física, mas eu sempre fico tentando, sabe, ajustar e fazer com que ela fique de acordo. Por que não são tão maravilhosas? O que muda quando a gente começa a empreender? Você tem um negócio que ele no começo, você gasta muito mais do que você tem um investimento muito maior do que a sua receita, né? As suas despesas são maiores do que a receita. E aí a gente fez plano de negócios, não sei o quê, fez a previsão disso, mas nem sempre o que você prevê corresponde à realidade. Então eu acho que é muito fazer esse ajuste. E eu sempre falo que essa questão de acesso a crédito, que aí nesse período você precisa às vezes acessar crédito para poder ajudar a ter capital de giro e tudo mais. Eu acho que essa questão quando você pensa nessa questão de ser mulher e ser principalmente uma mulher negra, esse acesso a crédito eu acho que ele é muito dificultado. Ele é mesmo, tá? Existem dados que dizem que o acesso a crédito para mulheres empreendedoras e negras, ele acho que eu posso até pegar esse dado, vou pegar para vocês, mas é cerca de 80% mais dificultado do que para o homem empreendedor branco, de startup e tudo mais, né? Então, de fato, isso pega, né? Isso é uma questão que pega e esse é um ponto que eu queria justamente trazer, né? Até já começando aqui a fazer um convite. No dia 11 de maio, aproveitando essa troca aqui com a Maíra, a gente vai conversar justamente com empreendedores, né? Empreendedores e empreendedoras, sobre esses desafios de empreender, lidar com as finanças, né? E acho que um ponto que você traz também é desses investimentos no início. Então, a ideia de saber qual que é o capital de giro que eu preciso ter no meu negócio, para poder lidar com ele, para poder manter meu negócio funcionando, pagar minhas contas e não ficar também agoniado, né? Porque daí você não consegue produzir, não consegue trabalhar, né? Além disso, lidar com esses receios, né? E como é que eu invisto meu dinheiro? Aonde que eu busco crédito? Como que eu consigo uma taxa melhor sendo empreendedor? Então, assim, todas essas questões que envolvem a vida do empreendedor são assuntos que a gente vai tratar na nossa roda no dia 11 de maio. Que conselhos você daria para uma garota que quer empreender e que quer ter as finanças em dia, saudáveis e enfim? O que você diria? A primeira coisa que eu diria é que ela tem sim que tentar, para ela não ter medo. Nem sempre a gente vai encontrar um ambiente super acolhedor, então as pessoas falando, não, empreende. Muitas vezes a pessoa vai falar, você tá louca? Por que você vai fazer isso? Mas se você tem um propósito, acredita naquilo que você vai fazer, eu acho que segue em frente, tem que seguir em frente. Mas você precisa se planejar. Primeiro, entender se aquilo ali que você quer fazer, ele é viável. Se, por exemplo, porque às vezes eu posso ter uma ideia maravilhosa para mim, uma coisa que soluciona um problema meu, e eu tenho que saber se isso soluciona, se tem outras pessoas como eu espalhadas por aí. Então, eu acho que é importante a gente entender se de fato aquela ideia, ela dá match com o mercado, se tem público-alvo. Então, pensar nessas questões. Então, eu acho que isso é extremamente importante. A outra coisa que eu acho que é importante é pensar que você tem que ter as contas separadas. Então, sua vida, a Maíra, pessoa física, é uma, a sócia proprietária da Free Soul Food é outra. Então, a Free Soul Food tem uma conta dela, a Maíra tem a conta dela, e que essas coisas não são únicas. Não precisa ter um pai contador para saber isso, né? Na verdade. Sim, não precisa ter um pai contador. Isso é um ponto super importante e super básico da gestão das finanças, não misturar as duas contas. E eu vejo muita gente com essa dificuldade, muita gente mesmo, e não só com a dificuldade, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei como eu tenho que fazer isso. Então, na nossa roda com empreendedores, no dia 11 de maio, a gente vai destrinchar esse assunto. Como é que eu separo as contas pessoais das contas empresariais e organizo, né? Uma outra coisa também que até não quero te cortar, daqui a pouco eu volto
Mas uma dificuldade que as pessoas têm é de colocar preço, né? Qual é o preço certo para o meu produto? Como é que eu sei que eu estou ganhando dinheiro, né? Que eu estou fazendo, que eu estou lucrando, né? Isso é um outro dilema, um outro desafio do empreendedor. Você tem alguma dica para isso? Olha, eu faço o seguinte, desde o começo, sempre pensei muito nessa coisa de fazer o preço com base nos meus custos, né? Então, tanto os custos variáveis, de quanto custa a mercadoria e tudo mais, quanto eu gasto para poder produzir aquele item, quanto os custos fixos, mas também você sempre tem que entender se tem match com o mercado. Então, se o mercado só paga R$10 por essa caneca, não adianta eu fazer a minha conta e ver que ela me custa 15. Então, eu tenho que, de repente, ou fazer o meu processo ficar mais eficiente para eu conseguir vender a 10 e ter lucro, né? Ainda, porque não basta pagar só todas as contas, você tem que ganhar alguma coisa disso. Então, eu acho que é sempre importante você fazer a análise dentro de casa, então olhar para você, quanto que te custa para produzir alguma coisa, ou oferecer o seu serviço e tudo mais, mas também olhar o mercado, quanto o mercado compra, paga aquilo. Porque também não adianta eu querer cobrar 10, só que o mercado hoje os outros lugares estão vendendo a 15, a 20. Então por que eu vou vender a 10? Eu posso vender a 15, a 14,90, entendeu? Depende da minha estratégia. Entendi. Tem alguma estratégia financeira que você acha que você podia ter feito diferente? Que eu acho que podia ter feito diferente? Alguma coisa na linha das finanças mesmo. Das finanças. Deixa eu pensar. Eu acho assim que, eu não sei, uma coisa que eu percebo que a gente teve um problema muito grande, teve um momento que a Free Soul Food, ela cresceu. E a gente em 2018, a gente ganhou um contrato de licitação para administrar 2 pontos dentro de uma empresa. E nesse momento, a gente precisava de investimento para poder estruturar essa operação. E aí, quando eu te digo dessa coisa do acesso ao crédito, eu percebi muito nesse momento, porque eu não conseguia acessar o crédito. A gente, de qualquer jeito, conseguiu colocar a operação em linha para andar, só que eu percebi o seguinte, que o meu lucro ou aquela operação, o meu faturamento foi muito impactado por não ter acessado esse crédito. E eu fico pensando hoje que se eu soubesse disso, eu teria tentado alguma outras coisas. Sei lá, eu descobri com a pandemia uma série de coisas, sei lá, os editais também. Os editais, crowdfunding, ou sei lá, um monte de outras possibilidades que eu não quis fazer, eu não sabia naquele momento e não tentei, mas isso fez com que eu tivesse um faturamento muito grande, muito maior, sei lá, umas 5 vezes o que eu tinha antes, mas o meu lucro líquido, principalmente, foi muito menor do que em outros momentos por causa disso.